E na aula de hoje a gente vai aprender sobre a vocação de Abraão e a promessa que Deus faz com ele através de um pacto. Você lembra que anteriormente a gente acabou quando Abraão e Ló tinham se separado e cada um seguiu seu destino, no capítulo 3 de Gênesis? Pois é, a partir de hoje a gente começa a nossa empreitada aqui no capítulo de número 14 do livro de Gênesis. E o que a gente não pode esquecer é que no capítulo 14 a gente tem ali aproximadamente do capítulo 14 no versículo 1 até ali a casa dos versículos de número 17, a descrição da batalha dos 4 reis. E engraçado é que esses 4 reis contra 5 entraram em batalha e acabaram saindo melhor. A história bíblica que conta aqui é que a partir de um movimento que estava acontecendo por Quedorlaomer, que era o rei de Elão, ele também reuniu Anranfel, que era o rei de Sinar, Arioque, o rei de Elazar, e Tidai, o rei de Groim. Estes 4 reis se reuniram contra 5 outros reis que estavam dentro das regiões de Sodoma e ali nas regiões de Gomorra, onde também ficava Jerusalém, que é a cidade que futuramente se chamará Jerusalém. Você então vai ter aqui no texto a história sendo contada que quando o exército que estava reunido por Quedorlaomer derrota aqueles que são ali da área de Gomorra e Sodoma, ele leva cativo o despojo de todos aqueles que estão ali, porque também na fuga dos exércitos, um poço que está grande de piche entre ali o vale onde está havendo a batalha, que é o vale de Sidim, muitos soldados caem. E Abraão, sabendo dessa notícia, chama homens para ir para a batalha, e a história bíblica vai dizer, no versículo de número 14, que Abraão consegue 318 homens para ir à batalha com ele, além dos associados Aner, Escor e Manre, que são reis daquela província. A história bíblica diz então que Abraão, atrás desses 4 reis, consegue os alcançar, os derrotar, e não apenas isso, tomar os despojos de guerra e os trazer de volta. E quando ele está trazendo de volta, além do rei de Sidom vir ao encontro dele, também vem agora ao seu encontro Melquisedeque, que é rei de Salém, sacerdote e também profeta. E agora, este Melquisedeque que vem, ele vem ao encontro agora de Abraão, oferece um banquete para todos os seus soldados, ou seja, os homens que estavam em luta com ele, e Abraão oferece o dízimo ao Deus de Melquisedeque. Melquisedeque serve ao grande Altíssimo El Elyon, o Deus Altíssimo. E a história bíblica então vai dizer que o rei de Salém resolve fazer um acordo para avantajar Abraão. Ele faz uma promessa de lhe dar bens. Abraão não aceita. Então ele diz que pague os 318 homens para que eles sejam ressarcidos da batalha em que eles se enfrentaram, que não é dele. A história bíblica então, encaminhando para o capítulo 15 do Gênesis, ela diz que a partir daquele momento então, Abraão tem uma conversa com Deus. Então Deus, chamando Abraão, diz para ele: Abraão, eu sou teu escudo, eu sou teu grandioso galardão. Isso está escrito no primeiro versículo do capítulo 15. É na conversa que Deus está tendo com ele, Abraão diz para ele: Senhor, a minha semente não tem prosperado e eu não tenho tido filhos. Então, no versículo 3, a Bíblia Sagrada diz que Abraão enfatiza ao Senhor que em sua casa está um homem. Este homem é ninguém menos, ninguém mais do que o mordomo de sua casa, o Damasceno Eliezer. Eliezer, que está ali na casa de Abraão, não pode ser o descendente. A Bíblia Sagrada diz, no versículo 4 do capítulo 15, que Deus diz que aquele não será
o herdeiro da casa de Abrão. Então, o Senhor chama Abrão para fora. O versículo 5 diz que Deus fala para ele: conta as estrelas do céu se pode. E se você pode contá-las, saiba que como essas estrelas do céu, assim será a tua descendência. A conversa continua. A Bíblia Sagrada diz que Deus fortifica Abrão, mas chama-lhe para fazer uma oferta. O versículo de número 9 do capítulo 15 diz que Deus pede para que ele pegue um bezerro de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rolinha e um pombinho, e manda trazê-los para o meio do vale para sacrificar ao Senhor. Ele imola, coloca-os em um lugar para sacrifício. O versículo de número 12 do capítulo 15 diz que quando põe o sol, cai uma treva profunda e um sono sobre Abrão. E neste sono, um grande espanto e escuridão, uma visão negra cai sobre ele, vendo o futuro. Como no capítulo 15, no versículo 1, diz que através de uma visão, no versículo 12, outra visão toma Abraão. Então, a Bíblia Sagrada diz que o Senhor diz que a semente de Abrão será peregrina em uma terra que não é deles. E mais, o versículo 13 diz, o Senhor está dizendo a Abraão que serão afligidos por 400 anos, lá no final do versículo 13. Mas o versículo 14 diz que o Senhor julgará aqueles que os colocarão servidos, e com grandeza o Senhor os atingirá com prosperidade quando eles saírem da servidão. A Bíblia Sagrada diz que Deus permitirá que Abraão e seus pais durmam no mesmo recinto. E no versículo 16, Deus diz que só depois da 4ª geração é que eles vão sair de lá. Então você lembra, a primeira geração Abraão, a segunda geração Isaac, a terceira geração Jacó e a 4ª geração José. A partir do versículo 17, a Bíblia Sagrada diz que Deus faz um pacto com Abraão. E neste pacto, no versículo 18, a Bíblia diz que Deus diz: a tua semente eu tenho dado esta terra. Ou seja, Deus está dizendo a Abraão que todo aquele lugar seria dele. E Deus dá a dimensão, ou seja, do rio do Egito até o grande rio Eufrates, será a possessão que o Senhor daria a Abraão. A Bíblia Sagrada, então, encaminhando para o capítulo de número 16, ela agora dá um evento engraçadíssimo. Ela diz que Abraão não tinha filhos, porque Sarai pensava que também não poderia gerar filhos. Ela estava com a amada encerrada. E o versículo 3 do capítulo 16 diz que Abraão já está 10 anos habitando na terra de Canaã, sem filhos. Então, Sarai, sua mulher, diz para ele que se deite com uma de suas servas e lhe dá a egípcia Agar para que ele deite com ela. E Agar, ao deitar com Abraão, ela fica grávida. A Bíblia Sagrada diz no versículo 4 do capítulo 16 que Agar agora despreza Sarai, porque Sarai não pode dar filho e ela pode. Então a Bíblia vai dizer que no versículo 5 do capítulo 16, Sarai fica irada ao ponto de cobrar Abraão e dizer que o Senhor julgue entre eu e você, porque você que trouxe esse problema, mas foi Sarai que tinha que lhe oferecido. Abraão disse: Agar é tua serva, você faça com ela o que você quiser. E no versículo de número 6, a Bíblia diz que Agar é afligida. Sarai bate, agride Agar, e Agar foge. Agar vai na divisão de Sur e fica debaixo de uma fonte. E quando ela lá está, debaixo da fonte, a Bíblia Sagrada diz que o anjo do Senhor vem e pergunta para ela: o que fazes aí, Agar? E ela diz: eu fugi, porque na casa onde eu estou, a minha senhora Sarai, ela me aflige. A Bíblia Sagrada diz que o anjo diz: humilha-te, volta, e você terá um filho e colocará o nome de Ismael, que significa Deus te viu. Pois é, ela vai voltando, mas antes de voltar, o versículo de número 14 diz que aquele lugar ela coloca o nome do poço de Lai-Roi, que significa eu fui vista por Deus e olhei para ele também, somente para ele olhei. Agar volta, e quando ela volta, ela concede um filho para Abraão. Esse filho se chama Ismael, quando Deus viu Agar na fonte. Essa é a nossa aula de hoje. Espero que você tenha aprendido e que Deus continue te abençoando em nome de Jesus.